IML de Lusiânia está fechado há mais de 7 meses. Enquanto isso, moradores reclamam de problemas no atendimento. E ainda, polícia apreende celulares e drogas no presídio de Lusiânia. Greve da educação preocupa os pais de alunos. Comerciantes comemoram o aumento nas vendas por causa do calor. E agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Foi enterrado hoje aqui em Lusiânia o corpo de um homem que morreu no fim de semana. A família denuncia que teve que fazer o velório com um caixão fechado por causa das condições que recebeu o corpo do IML de Formosa. No velório, muita tristeza. Vinícius Diego Chaves, de 30 anos, morreu no domingo. Segundo a família, o corpo foi levado para a UPA de Lusiânia e só recolhido pelo IML de Formosa na segunda-feira. Hoje de manhã é que o corpo foi liberado, quase 3 dias depois da morte. Eu fui buscar ele junto com o pessoal da funerária. Ele estava lá jogado de qualquer jeito, como se fosse um animal. Para mim, tem uma dor pior do que você ver um irmão no estado que ele estava. Tinha até bicho nele. Foi um descaso total, e isso não faz nem com um animal, imagina com um ser humano. Os familiares acreditam que todo esse transtorno foi causado pela demora na remoção do corpo. Acontece que há 7 meses, o IML aqui de Lusiânia foi interditado pela Justiça a pedido do Ministério Público, até que ele passasse por reforma e fosse apresentado o alvará sanitário. Na época foram encontradas diversas irregularidades, como corpos sem identificação, aparelhos de raio-x que não funcionavam e equipamentos enferrujados. Os moradores da região reclamavam do mau cheiro. No prédio não tem sinal de reforma. Nenhum movimento de nada. Ficou de vir alguns técnicos para fazer avaliação, alguma coisa assim, mas até hoje nós não viu nenhum. Reforma mesmo nenhuma? Nenhuma. Para a família do Vinícius, se o IML estivesse funcionando, a espera teria sido bem menor. Uma cidade desse tamanho, que gera tanto imposto, tanto dinheiro para a prefeitura, eles não têm a competência, não têm a consideração com a família que perde um ente querido, em dar um enterro digno para a pessoa. Por nota, a assessoria da Secretaria de Segurança Pública informou que a obra de reforma e ampliação do IML de Lusiânia está prevista dentro de um programa do Estado, mas não informou quando deve começar. Sobre a reclamação da família em relação ao estado de conservação do corpo, a assessoria disse que o prazo para o recolhimento foi dentro do prazo, que não houveram atrasos. E hoje foi o segundo dia de greve dos supervisores da rede municipal de ensino aqui de Lusiânia. Mais de 15 mil alunos estão sem aulas e os pais estão preocupados com a conclusão do ano letivo. Enquanto a Aparecida arruma a casa, o Gabriel está no sofá, jogando no celular. A essa hora, era para ele estar na escola, mas com os professores em greve, a mãe não sabe o que fazer para ocupar o tempo do filho e nem sempre ela consegue ficar com ele o dia todo. Quando a Cida precisa sair de casa e não tem como deixar o Gabriel com o pai, aí o jeito é levar ele para a casa da vizinha, que também tem filhos pequenos e que estão sem aula. O que dá para fazer no momento está sendo isso, levar para a vizinha, que ele não está tendo opção, né? Complicado, né? Complicado, com certeza. A greve dos profissionais da educação em Lusiânia começou na segunda-feira, mas desde a semana passada os estudantes estão com as aulas comprometidas. É que para tentar negociar com a prefeitura, os servidores fizeram paralisações em dias alternados. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 40% dos profissionais aderiram ao movimento. A Secretaria de Educação fala em 24% de adesão. Nesta escola, no centro da cidade, apenas uma das 19 turmas tinha professor de manhã. Peço que haja uma maneira mais fácil de resolver isso o mais rápido possível, porque está em período de prova, querendo ou não, os alunos ficam prejudicados no conteúdo, né? Os profissionais pedem reajustes salariais, auxílio alimentação e adicional de periculosidade para alguns cargos. A gente está numa condição que a gente não tem mais como suportar. As dívidas chegam, nosso salário não tem reajuste. Então, assim, a gente também tem que sustentar a nossa família. E a gente depende disso, a gente estudou muito para isso. Enquanto a questão não se resolve, o Luciano, que não tem com quem deixar o filho durante o dia, leva o Caio junto com ele para o trabalho. Tem que estar comigo o tempo todo, não tem como deixar, só eu, minha esposa e ele não pode ficar sozinho em casa.
E é comigo o tempo todo, ansioso, querendo fazer alguma coisa. O estudante está preocupado com o período de provas. São as penúltimas provas, então vão ser umas das mais difíceis. E precisa repassar o conteúdo. Você queria estar estudando, então? Sim. Bom, o sindicato se reuniu hoje pela manhã com a Secretaria de Educação para avaliar o impacto do pedido desse reajuste no orçamento do município. O resultado deve sair até sexta-feira. Enquanto isso, o Sintego diz que a greve será mantida. E veja a seguir, polícia apreende celulares e drogas no presídio de Lusiânia. E ainda, um raio-x das obras dos presídios da região que poderiam resolver o problema da superlotação no entorno. 7h20, nós voltamos já. Estamos de volta e a Polícia Militar fez hoje uma vistoria no presídio de Lusiânia e apreendeu celulares e drogas. A Berenice Leite está ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Berê. Oi, Giliardi, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, cerca de 15 celas foram vistoriadas pelo Grupo de Operações Regionais com apoio do Choque. Os agentes, as celas revistadas foram aquelas que oferecem mais perigo para os agentes prisionais. Foram encontrados cerca de 20 celulares, 12 porções de droga, o que equivale a 300 gramas, além de carregadores de celulares. Por esse motivo, houve transferência de presos. A gente lembra que na semana passada nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera que um agente foi esfaqueado por outro, lá dentro do CIS. Ele usou uma espécie de chucho, que é uma arma fabricada lá dentro mesmo. Durante a vistoria, nenhuma arma foi encontrada nas celas, mas os agentes disseram que faltam algumas celas ainda para serem revistadas. Giliardi. Obrigado, Berê. Boa noite para você. E a gente continua falando sobre os problemas no sistema prisional aqui na região do entorno. Praticamente todas as unidades estão superlotadas. Obras que poderiam aumentar as vagas já deveriam estar prontas, mas se arrastam há vários anos. A construção do novo presídio de Formosa está finalizada. A obra, orçada em mais de 14 milhões de reais, deveria ter sido entregue em novembro de 2015. A unidade tem 5.000 metros quadrados e conta com 56 celas para 300 detentos. Essa cela aqui tem 15 metros quadrados e tem capacidade para receber até 8 detentos. É uma cela simples, com 8 camas. E no banheiro tem uma pia, um vaso sanitário e um chuveiro. A previsão é que a unidade seja entregue até dezembro deste ano. Enquanto isso, os internos são encaminhados para este outro presídio da cidade que está superlotado. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a prisão, que tem 60 vagas, está com 197 detentos. Perto daqui, em Planaltina de Goiás, a cadeia pública também sofre com a superlotação. São 320 homens para apenas 57 vagas. Uma alternativa é a construção deste novo presídio, que está com 12% dos serviços executados. A expectativa é que fique pronto em dezembro de 2018 e receba 388 presos. Eu espero que ali começou até terminar, né? Porque a verba vem para terminar, né? Em Águas Lindas, que fica a 50 quilômetros de Brasília, as obras da nova cadeia começaram em 2014 e ainda estão em andamento. No presídio da cidade, o número de detentos é quase 7 vezes maior que a capacidade, 808 internos para 133 vagas. A gente fica com bastante medo, aí é muito lotado e o risco, né, de fuga ao lado de uma igreja, né, católica, é bem constrangedor. Em Novo Gama, a situação é praticamente a mesma, celas lotadas. São 249 presos para apenas 40 vagas. Uma cadeia pública também está sendo construída. As obras estão em andamento. O investimento para a construção dos presídios nas 4 cidades do entorno do DF passa dos 60 milhões de reais. O que os moradores esperam é ver as novas unidades funcionando. É bom que está construindo esse presídio aí, porque tanto vai servir de melhoramento para os presos, para os detentos, né? Como os moradores aqui de Planaltina de Goiás, né? Fica mais tranquilo um pouco, né? Segundo a Agência Goiana de Transportes e Obras, a AGETOP, o presídio de Formosa ainda não está funcionando porque depende da instalação de energia elétrica. O serviço já foi licitado, mas ainda não há um prazo de quando isso vai acontecer.
Ainda de acordo com a AGETOP, o investimento para a construção de todas essas unidades prisionais que mostramos na reportagem chega a quase 100 milhões de reais e devem ser abertas cerca de 1.600 novas vagas. Em instantes, bombeiros conseguiram controlar 2 grandes queimadas aqui no entorno. E ainda, com o calorão, comerciantes comemoram o aumento nas vendas de umidificadores. 7h26. Não saia daí. Duas queimadas de grandes proporções foram controladas pelos bombeiros aqui na região. Em Valparaíso, o incêndio começou no sábado. O trabalho dos bombeiros durou 3 dias. Uma área equivalente a 10 campos de futebol foi destruída. No fim de semana, o fogo chegou bem perto das casas deste condomínio. Por causa da madeira das árvores, ainda é possível ver fumaça. Nessa outra área de chácaras, que fica entre Lusiânia e o Jardim Ingá, o fogo começou ontem. No final da tarde, as chamas foram controladas. Hoje pela manhã, ainda dava para ver a fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria das queimadas é provocada pelos próprios moradores. Com o tempo seco, as chamas se espalham rapidamente. A regra dos 30 diz que quando a velocidade do vento está acima de 30, a temperatura acima de 30 graus Celsius e a umidade relativa abaixo de 30, significa que o risco de incêndio ele é iminente. E olha só, os bombeiros disseram que colocar fogo em vegetação é crime ambiental. A pena pode chegar a 4 anos de prisão. E a previsão de chuva mesmo é só para o mês que vem. Agora, no finalzinho de setembro, pode ter algumas pancadas em áreas isoladas, o que não deve acabar com o calorão e a secura. Enquanto a chuva não vem, comerciantes de alguns segmentos comemoram o aumento nas vendas. Enquanto uns reclamam... Muito difícil por causa do calor, né? Calor aí, nem o ar-condicionado do carro não tá dando certo, né? Da gente ficar segurando aí, por causa do combustível, o preço que tá. Mas tem gente que tá aproveitando para lucrar nessa época. Nem parece que é inverno. As sorveterias estão vendendo tão bem quanto no verão. Não tem coisa melhor do que você tomar um sorvete geladinho, né? Tá muito quente, seco. Para quem gosta de chocolate, que tal esses bombons gelados? Esse tempo seco demais, a gente tem que tomar um sorvete para amenizar o calor, né? E o que mais vai bem nesse calor? Tomando água de coco aqui. Durante a estação seca, o sol brilha intensamente, formando poucas nuvens. E aqui na nossa região, já são 120 dias sem chuva. É a pior seca desde 2010, quando foram registrados 130 dias de estiagem. E por falar em recorde, este ano o entorno do Distrito Federal registrou a umidade mais baixa em todo o país, 8%. E quem também está aproveitando esse climão são as lojas de eletrodomésticos, especialmente a seção de climatizadores e umidificadores de ar. Está vendendo muito? Semana praticamente uns 35, né? Isso por semana, colocando assim no mês, mais ou menos isso, uns 70%. Os umidificadores devem ficar no topo da lista de vendas até que cheguem as primeiras chuvas. Mas enquanto ela não chega, os comerciantes vão aproveitando a boa fase. E agora eu tenho um recado importante para quem gosta de adrenalina, aventura e contato com a natureza. Estão abertas as inscrições para a etapa de Lusiânia do Rally Eco Goiás. A competição já passou por Rio Verde, Itumbiara, Jataí e Catalão e agora chega aqui no entorno. A prova será no dia 7 de outubro, uma oportunidade para se divertir e se aventurar em meio a belas paisagens do nosso cerrado. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site www.rallyecogoias.com.br. Corre, que ainda dá tempo. O J2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Para você uma boa noite. Até amanhã. Tchau.